Naruto é o único Jinchuriki que não se transforma completamente na sua besta com cauda. Todos os outros Jinchurikis que a gente viu dentro do universo de Naruto conseguem manifestar o corpo inteiro da besta com cauda, enquanto Naruto utiliza apenas o avatar da Kurama. Ele tem o mesmo tamanho de uma besta com cauda comum, mas é muito distinto, porque definitivamente não é assim que a Kurama realmente se parece. Aquilo que vemos no Naruto é somente um avatar de chakra. Muitas pessoas, e quando eu digo muitas, são muitas mesmo, não gostam disso e queriam que o Naruto se transformasse por completo na verdadeira Kurama, assim como o Killer Bee faz com 8 caudas. Porém, existem alguns motivos pelos quais o Naruto não faz isso no desenrolar da obra de Naruto. Todo mundo sabe que Naruto é obviamente o personagem principal da história. Sabendo disso, é plausível que na cabeça de muitas pessoas ele tenha uma forma diferente das outras bijus. Ou seja, qualquer coisa que acontecesse com o Naruto seria somente culpa do protagonismo. E isso até que poderia fazer sentido, mas é claro que somente até certo ponto. Sim, ele recebeu o avatar da Kurama e não uma transformação completa como as outras bijus porque ele é protagonista, isso é um fato. E o autor da obra perceber isso e querer dar algo de diferente pro Naruto tem sim um peso nessa decisão. No entanto, ser um protagonista não é a parte mais importante, isso ajuda, porém, a verdadeira causa do Naruto ter um avatar e não a transformação completa é outra. Primeiro, a gente tem que destacar que o Naruto é capaz de se transformar na verdadeira Kyuubi porque a gente viu ele fazer isso lá no arco do Pen. Quando o Pen estava atacando a Vila da Folha, o Naruto acabou manifestando 8 caudas dentro do Shibaku Tensei. A sua forma de 6 caudas era rodeada por chakra e também por uma estrutura óssea em volta do seu corpo. Porém, quando ele desperta 8 caudas dentro do Shibaku Tensei, a gente consegue ver que ele notoriamente estava com todos os músculos expostos. Ele era praticamente a raposa inteira naquele momento. Ou seja, se ele quisesse, ele poderia ter essa transformação. Mas então o Kishimoto vai lá e dá esse novo modo pro Naruto simplesmente para fazer ele se destacar no meio das outras bijus. Você pode dizer que talvez o Kishimoto estivesse quebrando suas próprias regras justamente porque a gente não viu outro Jinchuriki fazer isso. E algumas pessoas até acham que a introdução do modo chakra da Kyuubi e também do avatar da Kurama arruinou completamente a construção do personagem. Mas, na minha opinião, isso realmente não influenciou muito. No entanto, eu disse que tinha um aspecto muito mais importante do porquê o Kishimoto não transformou o Naruto na verdadeira Kyuubi. E basicamente, tudo isso é por causa das lutas no anime. Naruto tem o maior tempo de tela, porque ele é o protagonista. É claro, ele vai lutar muitas batalhas, especialmente no final do arco da guerra, quando ele é um dos únicos personagens que conseguem continuar de pé pra lutar. Então ele vai ter muito tempo de tela e vai lutar contra oponentes diferentes e por muito tempo também. O problema de dar a transformação completa da Kyuubi durante todas essas lutas é que a coisa teria ficado um pouco entediante, porque a Kyuubi não é uma lutadora muito versátil. Ela é poderosa e supera a força de todas as outras bijus, porém é só isso. Desde a biju de uma cauda até a biju de 8 caudas, todas elas possuem pelo menos um jutsu do tipo elemental, ou seja, elas têm uma variedade muito maior no seu arsenal para utilizar numa luta. A Kyuubi é essencialmente puro poder. Eu entendo que para você e também para mim seria muito legal ver o Naruto transformado na Kurama, lutando contra oponentes extremamente poderosos, mas com o tempo isso muito provavelmente ia ficar maçante de assistir. Ele não é um personagem secundário como o Killer Bee ou os outros Jinchurikis que não aparecem muitas vezes na tela. Eles simplesmente se transformam nas suas bestas com cauda, um episódio ou outro, e tá tudo bem, porque eles não têm muitas lutas, então isso não faria mal. Mas com Naruto não é assim, ele vai aparecer por 1 milhão de capítulos e é por causa disso que ele precisa do avatar da Kurama. Com o avatar da Kyuubi, o Naruto consegue fazer muito mais coisa do que se ele tivesse transformado na biju por completo. Ele consegue utilizar o seu Rasengan, Biju Damas, Rasen Shurikens com o avatar dela. Além disso, nessa forma, o Naruto também consegue muito rápido alternar entre a forma do avatar pro modo chakra da Kurama, o que torna a luta muito mais envolvente e também mais rápida. Se você não viu, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a morte dos selos de mão e por que os personagens simplesmente pararam de tecer esses selos. Bom, um dos motivos foi justamente isso, as lutas extremamente rápidas. E o modo avatar da Kurama proporciona isso pro Naruto. Ele pode utilizar tanto ninjutsu, quanto taijutsu, quanto a Kurama,
quando ele bem quiser. Ou seja, ficaria muito mais interessante se o Naruto precisasse lutar contra alguém utilizando Taijutsu, por exemplo, ou se aproximar, ou fazer algo que seria mais eficaz se ele estivesse fazendo com o seu corpo no tamanho normal. Eu não sei se dá pra entender. Além disso, ele também pode colocar outras pessoas dentro do avatar da Kurama, assim como o Sasuke ou o Kakashi fazem com seu Susanoo. Ele pode usar clones das sombras, e os clones das sombras podem se mover através do avatar da Kyuubi, e isso é simplesmente incrível. Tanto que ele fez isso para arrancar as hastes do Rinnegan das outras bestas com caudas quando estava lutando contra o Obito. E quando ele precisasse que a Kurama lutasse junto com ele como uma biju, pronto, tava lá. Ela lutaria como a maioria das bestas com cauda luta, só que numa forma de avatar. Isso permite que as lutas em que o Naruto participa sejam mais interessantes e também envolventes, com diferentes possibilidades e também situações. Situações essas que o Naruto poderia muito bem utilizar ao seu favor. Pensa comigo, se ele se transformasse completamente na Kurama, ele não poderia utilizar os Jutsu Clones das Sombras no meio da luta. A gente, de forma alguma, sabe quais os tipos de Jutsus a Kurama poderia usar porque nós nunca vimos isso. Será que ela seria capaz de utilizar um Jutsu Clones das Sombras, assim como o seu Jinchuriki? Eu não sei, mas de uma coisa eu sei, o Naruto pode fazer isso. A besta com cauda totalmente transformada não ganha realmente os Jutsus ao quais o Jinchuriki tem acesso. Como por exemplo, a gente nunca viu a 8 caudas utilizando o estilo raio que o Killer Bee usa. Ou até mesmo o oposto, a gente não vê o Killer Bee lançando uma Bijudama. O Jinchuriki pode utilizar habilidades que a besta com cauda tem, como por exemplo o Gaara quando utiliza a areia. O Hiroshi utiliza o estilo magma e também o Han utiliza o estilo vapor e assim por diante. Mas a Kyuubi não usaria os jutsus do Naruto, a menos que pudesse, é claro, mas ela nunca fez isso. Mas assim, toda vez que a gente vê o 8 caudas em sua forma completa, o Bi também a 8 caudas só usam jutsus da 8 caudas, como por exemplo a Bijudama, o jutsu de tinta de selamento e também o jutsu giratório que ele usa para destruir aquela floresta quando tava lutando contra o Obito. Além disso, alternar entre a forma da Kyuubi e também a forma do tamanho normal do Naruto teria sido muito mais complicado e o Kishimoto não quis lidar com isso. Como eu já disse, ele queria que as lutas fossem mais dinâmicas, envolventes e queria retratar a velocidade e também o poder que o Naruto ganhou. E deu muito certo, porque ele não perdeu a versatilidade depois que ele recebeu tanto o modo chakra da Kurama 1 quanto o modo chakra da Kurama 2. Mas assim, fica entre a gente, eu acho que o modo chakra da Kurama 1 poderia ter tido um design mais desenvolvido. Mas tudo bem, no final ele no modo sábio dos 6 caminhos estava completamente incrível com o chakra da Kurama. Então, se você é uma dessas pessoas que taca hate no Kishimoto porque ele não colocou uma transformação completa da Kyuubi no Naruto, esse vídeo serviu para explicar para você que existem alguns motivos bem plausíveis para ele não ter feito isso, e não somente mera preguiça de desenhar ou escrever a história. E mais uma vez, como eu citei, essa transformação do avatar da Kurama serviu pra gente realmente ver a versatilidade, a agilidade e também a inteligência em batalha do Naruto, enquanto ele utilizava todo o poder da sua biju praticamente. Então, deixa nos comentários a sua opinião, qual forma você prefere? Você gostaria que o Naruto tivesse uma forma completa da Kyuubi ou o avatar da Kurama já tá muito bom pra você? Eu tô muito ansioso pra saber a sua opinião e não esquece de deixar o seu like, o seu follow e também ativar o sininho pra não perder mais nenhum conteúdo como esse de Naruto.